Olá! No vídeo passado, nós comentamos sobre o vestibular de medicina, as angústias, as ansiedades e como comportamentos maduros podem nos auxiliar em superar essa difícil etapa que é o vestibular, principalmente quando se fala para a medicina. Porém, nesse vídeo de hoje, o meu foco vai ser muito mais voltado para estratégia de estudos, como foi que eu apliquei a minha estratégia, e no momento inicial eu vou começar falando o porquê de eu ter aplicado essa estratégia dessa maneira, pois penso eu que se eu simplesmente apresentar o resultado final, talvez não faça muito sentido para muita gente que veja. Então, nessa parte inicial do vídeo, eu vou tentar explicar os motivos e em seguida eu vou explicar como e porquê as coisas foram decididas dessa maneira. E só lembrando, o que eu estou falando aqui é simplesmente do método de estudo que funcionou para mim. Significa que vai funcionar para todo mundo? Não. Porém, eu sei que muita gente nesse ponto inicial ainda não teve a orientação mais adequada sobre como estudar. Então, isso que eu estou te oferecendo, se for o teu caso, tá certo? Vamos aqui. Primeiro, qual era o meu objetivo na minha estratégia de estudo? Como eu falei no vídeo anterior, o que me ajudou foi eficiência. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, foi pensando em como eu me tornaria um mais eficiente resolvedor de questão. E o meu raciocínio baseou-se no seguinte: durante as fases iniciais desse processo de vestibular, eu, assim como a grande maioria dos estudantes que se preparam para vestibular, passa por um momento de ansiedade, insegurança, tudo isso dirigido pelo medo. E acaba que muitas vezes, quando você não tem uma organização prévia, vão ser esses sentimentos pouco saudáveis que vão determinar as suas ações, incluindo a maneira com que você vai estudar. Então, eu decidi tentar desenvolver algum método onde eu pudesse eliminar essa subjetividade. Eu pensei em estudar de alguma maneira onde eu pudesse ou eliminar essa componente subjetiva ou pelo menos diminuir muito a importância que isso ia ter na minha decisão de ações. Então, eu decidi que o ideal para mim seria estudar estabelecendo uma meta prévia de como eu iria estudar. Então, dessa maneira, a minha maneira de estudar não dependeria tanto do meu astral, do meu estado de espírito em cada dia. Então, se eu acordasse muito bem, eu tentaria seguir esse plano. Se eu não acordasse me sentindo tão bem, eu tentaria seguir esse plano da mesma maneira. E não vou começar aqui mentindo para você, dizendo que eu segui todos os dias e que eu fui perfeito. Não. A minha ideia era sempre tentar ser o mais eficiente possível. Porém, como qualquer ser humano, eu tenho minhas limitações e não conseguia cumprir isso todos os dias religiosamente. Porém, o simples fato de eu ter um plano para seguir e procurar, dentro da medida do possível, seguir esse plano, isso já me aproximou muito do meu objetivo. Então, para exemplificar um pouco melhor, isso aqui é a situação onde eu me encontrava e que a maioria dos estudantes para vestibular se encontram no começo da sua preparação. Aqui se encontra você e aqui se encontra o seu objetivo, que é a aprovação. E você precisa percorrer esse caminho, e para muitas pessoas, e era o meu caso também, eu não tinha esse caminho, eu não tinha essa orientação de como seguir esse caminho. Então, no começo, quando eu permitia que aqueles sentimentos pouco saudáveis determinassem minhas ações, o que é que acontecia? Tem dia que você acorda bem e decide para um lado, tem dia que você acorda mal e decide para o outro lado, e acaba que quando você permite que a subjetividade te determine as ações, você vai apresentar geralmente um comportamento, uma trajetória errática, você vai ter uma trajetória aleatória e que muitas vezes o ponto final dessa trajetória é bem distante da meta que você havia estabelecido no começo. Então, depois que eu comecei a me organizar e aprendi a estudar de uma maneira mais adequada, foi o que me levou em direção ao meu objetivo. Porém,
isso não aconteceu na primeira tentativa. Eu fui planejando uma estratégia e em alguns momentos, sim, ela dava errado. Isso significa que, seja lá qual for a estratégia de estudo que você montar para você mesmo, você provavelmente precisará refiná-la com o tempo. É pouco provável que ela já esteja pronta no momento inicial que você a criou. Porém, só em começar a organizar a maneira com que eu estudava, mesmo quando dava errado, o resultado final era muito mais próximo do meu objetivo do que quando eu estudava sem qualquer organização. Então, o simples fato de você começar a se organizar já é um ótimo princípio. Você já vai estar mais próximo do resultado que você pretende obter ao final. Significa que vai dar certo na primeira tentativa? Não, pode ser que dê, pode ser que não. Comigo, não deu certo na primeira tentativa. Porém, à medida que eu fui tentando e fui melhorando os erros que eu percebi que cometia no meio do caminho, eu fui cada vez mais me aproximando do resultado que eu queria, até que um belo dia eu consegui atingir meu objetivo. Então, o que é que eu estou querendo falar aqui? É que eu espero que você entenda que para chegar no meu objetivo, eu não precisei apenas aprender a resolver questão. Eu tinha muita coisa anterior aos estudos que eu precisava melhorar, por exemplo, disciplina, organização. Então, para mim, a aprovação no vestibular de medicina não foi apenas um processo de aprender a marcar o X na alternativa correta. Eu literalmente precisei passar por um processo de transformação e de desenvolvimento pessoal. Durante todo esse processo, eu me tornei uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando as coisas dão erradas, muitas vezes, quando a sua vida não está da maneira que você gostaria que tivesse, foi assim comigo pelo menos, você percebe que é pouco provável ou pouco frequente que um campo da tua vida esteja perfeito e os demais estejam completamente destruídos, estejam em um estado deplorável. Então, na verdade, quando as coisas davam errado para mim, elas costumavam dar errado em quase todos os campos da minha vida. E à medida que eu fui tentando me tornar uma pessoa melhor, eu acabei me tornando uma pessoa melhor para o mundo também. E acabou que, à medida que as coisas começaram a dar certo, as coisas foram dando certo em quase todos os campos da minha vida. Então, para mim, a aprovação no vestibular não foi somente uma questão de estudar para aprender a resolver questão. Foi muito mais do que isso. O Diego, que fez o primeiro vestibular dele, e o Diego, que foi aprovado no vestibular, são duas pessoas muito diferentes. Alguns traços de personalidade se mantêm, porém, o amadurecimento pelo qual eu passei no meio desse caminho foi que me tornou um estudante melhor, e isso foi me aproximando também do meu resultado final, certo? Então, foi por isso que esse método deu certo para mim. E se você prestar atenção, eu até gostaria que fosse isso, perceba que esse vídeo ele tem uma certa ligação com o que eu conversei no vídeo anterior, e eu vou deixar aqui em algum canto em cima da tela o link para, se por acaso você desejar ver de novo, ou se você ainda não viu, ter a chance de ver. Então, esse foi o motivo que me levou a montar a estratégia da maneira como eu vou mostrar daqui para frente. Eu já expliquei os motivos e como é que eu aplicava isso, como é que eu fazia isso realmente na hora em que eu sentava para estudar. É o seguinte, aqui nesse slide eu coloquei os dados da quantidade de questões que um candidato precisaria acertar no vestibular de medicina da FUVEST para o campus de São Paulo. Antes que alguém se pergunte se eu sou formado pela USP, não, eu não sou formado pela USP, tá bom? Eu escolhi os dados da FUVEST porque é um vestibular tradicional e todo mundo conhece a FUVEST, todo mundo sabe que o nível de concorrência para a medicina na FUVEST é dos maiores que existe no país. Então, todo mundo sabe o que é a FUVEST para a medicina. Então, vamos aqui. O que é que acontece? Eu peguei os pontos de cortes que permitiam os candidatos irem para a segunda fase
nesse período aqui e eu simplesmente vi qual o percentual de acerto mínimo que você teria que ter para passar para a segunda fase. Então, desses dados aqui, o que é que eu vi? Que no ano de 2017 foi o menor percentual que você tinha que acertar. No ano de 2017, se você acertasse 69 questões de um total de 90, que são 90 questões no vestibular da FUVEST, se você acertasse 69, que corresponde a 76% da tua prova, você passaria para a segunda fase. Por outro lado, no vestibular 2020, foi o maior acerto necessário para passar para a segunda fase. Então, em 2020, você precisaria ter acertado 86% da tua prova para passar para a segunda fase no vestibular de medicina da FUVEST para o campus de São Paulo, certo? Então, como é que aplica isso aqui ao meu estudo? Aqui é a sua régua de acerto, ou seja, se você errar todas as questões da tua prova, tu vai ficar em 0%. Se você acertar toda a tua prova, tu vai ficar em 100%. O que é que eu estabelecia na hora de estudar? A minha meta era, no mínimo, 80%. Por quê? Empiricamente, ou seja, de uma maneira bem simplificada, eu não fiz nenhum estudo aprofundado para chegar nisso, mas se sabe que, via de regra, quando você acerta cerca de 80% da tua prova, em qualquer concurso público, você é um bom candidato. Na maioria das provas que você fizer com 80% de acerto, você vai ser aprovado. Porém, nem sempre. Olha aqui que esse dado de 2020 diz. Então, o valor mínimo que eu aceitava acertar em um capítulo era 80%. Ou seja, se qualquer valor acima de 80%, na pior das hipóteses, eu estou entre aqueles candidatos que estão na disputa acirrada. Qualquer valor abaixo de 80% significava que eu não estava bem naquele capítulo e eu precisava rever muito daquele capítulo. E era assim que eu fazia. E por que eu coloco essa marca aqui de 90%? Porque o ponto que eu estabelecia, a partir do qual eu dizia para mim mesmo, nesse capítulo eu estou bem, era 90%. Então, 90% na verdade, que era a minha meta. Porém, eu tinha um nível de tolerância até os 80%. Abaixo de 80%, nada era tolerado. Então, qual a vantagem que eu vejo nisso aqui? Quem já fez prova de vestibular ou prova de Enem, ou talvez muitas pessoas que nunca fizeram, mas já fizeram simulado, percebe o nível de tensão, ou sentiu o nível de tensão que você fica, às vezes, durante a prova, nos dias que antecedem as provas, e quanto mais perto chega da prova, isso vai piorando. Então, quando eu fazia isso aqui, o que é que eu fazia? Eu montava a minha lista de questão e eu tentava resolver as minhas questões com maior seriedade possível e no menor tempo possível. Então, era exatamente isso que eu fazia quando eu estava fazendo o vestibular para valer. Eu tentava responder as questões no menor tempo possível e com a maior seriedade possível. Então, acabava que todos os dias, quando eu sentava para simular a questão, eu simulava a situação psicológica em que minha mente iria funcionar durante a prova de vestibular. Então, isso acabou que me passou segurança, porque era uma situação em que eu estava habituado e que muitas vezes, quando eu sentava para resolver questões na época em que eu passei, eu ficava aqui dentro dessa meta, principalmente em química, física, biologia e matemática. História e geografia, tradicionalmente, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. Porém, quando você se acostuma a trabalhar, a se cobrar diariamente para realizar a prova dessa maneira como eu fiz, quando eu fui fazer a prova de vestibular no ano em que eu passei, eu me sentia seguro. Eu dormi bem nas noites anteriores à prova. No dia da prova, eu acordava me sentindo bem e antes da prova me sentia bem. Sentia, claro, um pequeno nervosismo antes da prova, mas que comigo esse nervosismo sempre passou uma vez que a prova caía na minha frente. Então, foi isso que funcionou. E como é que eu aplicava? Vamos lá, supor que eu estudei um determinado capítulo. Acabei de estudar o capítulo, agora eu vou fazer questão. O que é que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel A4 e vamos supor que eu ia fazer uma lista de 20 questões. Quase sempre as minhas listas eram entre 20 e 40 questões.
Porém, se eu pegasse um capítulo mais demorado, que exigissem muitos cálculos e raciocínios complexos, eu diminuía. Porém, eu me prendia sempre, independente do número de questões que eu fazia, eu me prendia aos percentuais. Então, se eu fosse fazer uma lista com 20 questões, eu pegava um papel A4 e escrevia o número 1 até o número 20 da maneira como está aqui. E eu resolvia essas 20 questões em sequência. Eu não parava, eu não respondia a primeira questão e olhar o gabarito. Por quê? Primeiro, quando você vai olhar o gabarito de uma questão, geralmente o gabarito da segunda questão está bem ao lado. Isso pode acabar influenciando você no momento de responder. Segundo, como eu queria simular diariamente a condição de simulado, ou a condição da prova para valer, durante a prova você não vai parar para ver gabarito. Então, eu fazia direto, eu fazia as 20 questões sem parar e somente depois eu ia conferir o gabarito. E qual a maneira que eu respondia? A maneira mais rápida para cada questão e com a maior seriedade possível. Eu não chegava a cronometrar o tempo por questão, porque em muitas provas de vestibular você nem pode entrar com o relógio, então você não tem esse referencial de tempo em muitas provas que você vai fazer. Então eu simplesmente estabelecia, eu vou fazer cada uma dessas questões no menor tempo possível e com a maior seriedade possível. Acabou que, além de eu ganhar segurança por repetir simulados praticamente todos os dias quando eu estudava, isso me ajudou a ganhar experiência com tempo de questão. Chegou um momento em que eu sabia que o ritmo com que eu respondia as questões, eu sempre tinha tempo de sobra na prova. E é um problema que às vezes acontece em quem está começando. Não é raro você encontrar pessoas que perderam pontos no Enem por se perderem no tempo. Então, nesse método de estudo que eu pratiquei comigo, que eu apliquei em mim, eu fiquei mais seguro, porque mentalmente eu repeti aquela situação de trabalhar sob seriedade e com tempo limitado durante todo o ano, na verdade mais de um ano, e eu sabia também que eu ganhei segurança por conhecer o meu ritmo de resolução de questão. Quando eu fui fazer a prova que eu passei, eu não estava preocupado com o tempo, porque eu sabia já que o ritmo com que eu estava acostumado a responder questão, eu teria tempo sobrando em relação ao tempo que aquela prova me estabelecia. Então, apareceu o bloco de questões para mim, resolvi todas. Vou olhar o gabarito. Como é que eu fazia? Meu gabarito ficava mais ou menos assim. Vamos supor, eu vou olhar o gabarito e vi que acertei a primeira questão, acertei a segunda, acertei a terceira, acertei a quarta e a quinta eu vi que eu errei. Opa, errei a quinta. Errei a quinta, errei a nona e errei mais duas aqui adiante. O que é que eu fazia quando eu via que eu errava uma questão? Entre parênteses, eu colocava o tema daquela questão. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma lista sobre eletrodinâmica. Se eu estou fazendo uma lista sobre eletrodinâmica e errei uma questão sobre resistores, eu coloco entre parênteses, resistores, resistência. Ou errei alguma questão sobre gerador, eu coloco gerador, ou a equação do gerador, ou seja, o ponto que fosse necessário, o ponto que eu tivesse errado. Por que eu fazia isso? Porque depois de um tempo eu percebia que as questões que eu errava eram de um tema específico do tema. Então, muitas vezes, quando eu precisava voltar para o capítulo, por ter ficado abaixo dos 80%, eu sabia os pontos que eu mais costumava errar. Então, eu dava um foco especial nos pontos em que eu mais costumava errar e economizava tempo. Porque a eletrodinâmica, se você for parar para pensar, é um capítulo imenso. Na verdade, é um módulo todo. Então, se eu for estudar a eletrodinâmica inteiro, poderia perder muito tempo. E se eu visse que eu tenho facilidade em muitos pontos, eu não precisaria rever esses pontos novamente. Isso me ajudava a direcionar meu estudo para os meus pontos fracos. Então, o que é que eu faço com essa estratégia? Se você for olhar com bastante atenção, eu uso a minha estratégia para me preparar psicologicamente para a situação de trabalhar com velocidade e com seriedade. Eu trabalho para ter a meta do tempo, ter a meta de acerto, e um dos pontos mais importantes desse método é porque ele me ajuda a identificar meus pontos fracos. Entenda que quando você senta para estudar, você vai estudar
para ver o que você sabe, e mais do que ver o que você sabe, você tem que ver o que você não sabe. É assim que você vai evoluir. Você vai evoluir a partir da evolução dos seus pontos fracos. Então, estude procurando seus pontos fracos. Você vai ver no final que você vai aprender muito mais com as questões que você erra do que com as questões que você acerta. Quando você vai errando muito uma coisa, você vai aumentando o seu nível de atenção para aquilo e vai chegar um momento em que você vai se tornar bom naquele capítulo. Então, tente não esconder seus erros de você mesmo. Você não é obrigado a espalhar os seus erros para todo mundo. Você não é obrigado a contar seus pontos fracos para todo mundo. Porém, para você mesmo, você é obrigado a encontrar os seus pontos fracos se você tem a pretensão de evoluir. E para procurar seus pontos fracos, você vai ter que amadurecer. É por isso que para mim foi muito mais do que simplesmente aprender a marcar um X na alternativa correta. Tá certo? Por enquanto eu vou parar por aqui. Se você gostou, por favor, deixa aí o teu like. Se você quiser discordar, pode deixar seus comentários aí abaixo. Se você quiser perguntar alguma coisa, os comentários estão livres aí abaixo também, tá certo? No próximo vídeo, que eu vou falar sobre isso aqui, talvez eu comente um pouco sobre fracasso. Ou se você quiser conversar sobre alguma outra coisa, você deixa aí teu pedido, tua opinião aí embaixo, que a gente faz o que for possível, tá bom? Desejo um bom estudo a todos, uma boa noite e até a próxima.